Boa noite, estamos hoje aqui nesse Dedo de Prosa com um amigo, parceiro e prefeito da querida cidade, do querido município de Caetité. Caetité, essa terra tão expressiva para a vida econômica, política, social, cultural do estado da Bahia. A terra de Anísio Teixeira, que completaria 120 anos se vivo fosse, mas que deixa uma marca tão expressiva em Caetité, na Bahia, no Brasil e para a educação. A terra de Haroldo Lima, nosso político tão destacado, ativo, como sempre, já na altura dos seus 80 anos. A terra de Prisco Viana, a terra de Dácio, a terra de meu amigo Chico Nelson, doutora Fatinha, Zé Barreira e a terra do prefeito Aldo, que está aqui conosco hoje, com muita alegria, apesar, Aldo, de estarmos num momento de muita tristeza coletiva em função da pandemia, que afeta tão gravemente a todos os brasileiros, os baianos, em Caetité também, a preocupação de todos nós. Sempre a gente começa esse bate-papo falando da solidariedade tão necessária a todos os seres humanos e a todas as pessoas, famílias que são vítimas do coronavírus. Infelizmente, no Brasil, um índice alarmante, mais de 80 mil vítimas fatais e mais de 2 milhões de infectados, preocupação geral. Mas a gente tem muita alegria de estar com você hoje aqui para conversarmos um pouco sobre Caetité, sobre o coronavírus, sobre educação, sobre projetos que nós temos a honra de construir juntos em Caetité, numa parceria. Portanto, boa noite a você, boa noite a todos que estão acompanhando, boa noite, Caetité. Boa noite, meu deputado Daniel Almeida. É um prazer fazer parte dessa live contigo. Quero registrar minha satisfação de tê-lo como representante em nossa cidade. Como você bem falou, nossa cidade que tem essa história tão expressiva em relação à educação, em relação à cultura. É uma cidade que vem se projetando nos últimos anos com diversas atividades econômicas, sobretudo, mas nós temos orgulho de falar que nós somos da terra do grande educador Anísio Teixeira, como você bem falou, nesse momento em que a educação ela está sendo tão debatida do ponto de vista do financiamento e as pessoas estão tendo a oportunidade de refletir sobre os parâmetros de financiamento que envolvem o futuro da nossa nação, o futuro da educação, sobretudo considerando o poder transformador que a educação representa para uma nação. Quero aqui também externar o meu abraço a todos os internautas, especialmente aos internautas do nosso município de Caetité. Quero mandar um abraço aqui para nossa querida vice-prefeita, doutora Kelly, que está nos acompanhando. Estendo também a todos os nossos vereadores, a toda a nossa equipe de trabalho. Dizer que é um prazer, Daniel, estar aqui contigo para a gente debater sobre pautas importantes, não só referentes ao contexto local, mas também ao contexto estadual e nacional, como você bem falou. Nós estamos vivendo um momento estranho, um momento que envolve muita dificuldade no mundo inteiro, com essa pandemia que assola todo mundo, que está transformando e modificando a rotina de todos nós, mas estamos aí firmes e fortes nessa luta, nessa batalha intensa para que a gente possa combater esse vírus, vencer mais esse desafio e sairmos fortalecidos de tudo isso. Muito bem, prefeito, eu tenho uma honra muito grande de ser seu parceiro nessa trajetória que vem de longe. Nós estamos num projeto político amplo, vitorioso em Caetité, e que você tem o protagonismo agora de conduzir e liderar esse projeto.
E eu nunca imaginei, quando eu tive o primeiro contato com Caetité através do Haroldo Lima, depois em contato com Francisco Nelson, nosso Chico Nelson, eu de longe tinha sempre uma admiração muito grande pela história de Caetité. E depois me aproximei há mais de 25 anos do município, essa aproximação foi se ampliando e em 5 mandatos de deputado eu tive a honra de sempre receber votos em Caetité. Depois que nos associamos a um projeto que tem sido vitorioso nos últimos 12 anos, completa agora 12 anos, porque já acompanhávamos a história de Dácio e de outras gestões, mas esse projeto que teve Zé Barreira, com Fátima como vice-prefeita em 2 mandatos, e agora você liderando esse processo com a minha querida amiga Kelly conduzindo. Eu tive a honra na eleição de 2018 ser o deputado eleito mais votado de Caetité. Isso não tem preço. É algo que me faz não só honrado, como mais comprometido com o projeto e com a luta que a gente precisa fazer para que o Caetité tenha a oportunidade de ter a atenção do governo do Estado, do governo federal, que Caetité merece, né? Então, você não sabe a honra que eu tenho de ser parceiro desse processo, e valorizar e elogiar pelo trabalho que tem desenvolvido aí. Sei, tenho acompanhado, apesar de não estar fisicamente aí, as ações que a prefeitura tem desenvolvido para compreender, na medida que é possível compreender, o que significa o coronavírus, porque pouca gente sabe efetivamente os impactos do ponto de vista sanitário, do ponto de vista social, do ponto de vista da economia que ele pode produzir, é uma coisa ainda muito desconhecida, mas aí você tem liderado, tem atuado, tem ouvido a população, e eu tenho certeza que as pessoas estão reconhecendo. Então a gente podia começar falando sobre isso, como é que o coronavírus chegou e como o município está fazendo esse enfrentamento. Você tem acompanhado o trabalho do Congresso para prover os municípios, os mais pobres, a economia, o pequeno e o microempresário. Essa semana eu tive assim uma alegria muitíssimo especial, porque nós aprovamos um projeto de lei que garante que o agricultor familiar que tem impacto pelo coronavírus, ele tem direito a receber um bônus que pode chegar até R$ 3.000, né? Pode ter acesso ao Pronaf com carência de 10 anos, desculpe, né? E pode ter juro subsidiado, né? Além disso, aprovamos também um outro projeto para não ter a obrigação de pagar até dezembro qualquer prestação do Minha Casa Minha Vida, porque as pessoas não estão faturando, não estão tendo a oportunidade de pagar, né? O feirante, todas essas pessoas que podem ter ficado de fora da auxílio emergencial terá a oportunidade se esse projeto for aprovado. Foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. Nós vamos pressionar para que seja aprovado. Aprovamos hoje uma complementação daquele repasse de fundo de participação dos municípios e dos estados, que já estava acertado que seria 3 meses, agora ampliamos mais 2 meses, né? E temos ainda um debate a fazer para que, pelo menos até dezembro, os municípios não sofram qualquer impacto no recebimento dos recursos para tocar suas atividades. O município não pode parar, o cidadão mora no município, né? Esse é que sofre mais, e o cidadão bate na porta do prefeito, né? Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande nesse sentido. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que as coisas estão aí, quais são os enfrentamentos, que eu sei que você tem sido muito ativo, né, e eficiente nesse trabalho. Então, Daniel, como você bem falou, a pandemia ela impactou de forma muito intensa, né, a vida de todos nós. Ela alterou a rotina de todos. Nós estamos aí presenciando um momento de
paralisação de atividades, por exemplo, educacionais, as aulas estão suspensas, várias atividades econômicas paralisadas, suspensas, e alterou a vida de todos nós. Então, nós estamos aí já há alguns meses convivendo com esse chamado novo normal, no qual os municípios e estados, lamentavelmente aqui no Brasil, eles não tiveram uma coordenação central. Então, isso acabou agravando ainda mais a situação, porque nós não tivemos parâmetros. Então, tudo que se viu até hoje, que se ouve, que se registrou em relação à Covid, nunca se chegou ainda a uma conclusão total do que se fazer, do que é coerente, do que não é coerente. A gente sabe que foram vários acertos, vários erros, vários prefeitos tentando acertar, acabaram errando. Mas o fato, Daniel, é que não houve efetivamente uma liderança nacional, um órgão centralizador e coordenador de toda a situação. Então, todo o peso de tomar as medidas para o enfrentamento da pandemia, inicialmente ficaram a cargo dos prefeitos e governadores. E isso realmente pesou demais em relação às nossas decisões. Em Caetité, nós montamos um comitê de acompanhamento, de monitoramento, montamos um comitê, inclusive, permanente, né, que no início atuava, e aliás, até hoje atua diariamente, coordenando todas as atividades, avaliando o quadro de Caetité, mas também analisando também o quadro regional e estadual, para que a gente pudesse tomar as decisões que a gente julgava acertadas, coerentes, para preservar, sobretudo, a saúde da nossa população. É claro que quando nós tomamos as medidas inicialmente restritivas em relação às atividades econômicas, nós geramos outros impactos. Várias pessoas deixaram de trabalhar, deixaram de ter suas rendas. Obviamente, as medidas que foram adotadas por vocês, deputados, eu atribuo todo o êxito desse trabalho aos deputados, à Câmara de Deputados, que acabou, através desses benefícios, minimizando um pouco desses impactos. Mas o impacto foi muito forte, porque, além do enfrentamento da pandemia, de se tentar evitar que as pessoas fossem contaminadas, ou pelo menos tentar retardar essa contaminação, nós, prefeitos, precisamos adotar essas medidas que tiveram impactos fortemente na economia, nas atividades econômicas, geraram desemprego, e precisou também adotar algumas medidas de amparo social, distribuição de cestas básicas, mas eu creio que até o momento nós acertamos, graças a um trabalho coletivo, a um trabalho da nossa equipe de trabalho, principalmente da equipe da saúde. Nós temos uma secretária bastante competente, a secretária Cíntia Lopes. Tivemos também uma grande participação, uma participação efetiva de toda a nossa equipe de trabalho, da nossa vice-prefeita, doutora Kelly, de todos os nossos vereadores, do procurador jurídico, doutor Elcio Dourado. Então, todas as medidas que nós adotamos, elas, graças a Deus, surtiram um efeito esperado, na medida que retardou a disseminação do vírus em Caetité, a ponto de a gente tentar estruturar a nossa saúde para, caso necessário, atendermos às demandas de internamento hospitalares. E eu acredito que nós temos ainda muita estrada a seguir. Infelizmente, nós não temos ainda a situação sob controle, nós temos observado aí a interiorização do vírus, O vírus ele está se disseminando de forma mais acelerada para os interiores do Brasil. Isso é preocupante, tendo em vista que, infelizmente, nós não temos ainda a estrutura adequada, mas, assim, estamos firmes e fortes nesse enfrentamento. Eu creio que nós iremos superar mais esse grande desafio, e fico muito alegre com essas medidas que você acabou de citar, principalmente essa medida que visa também repassar recursos para o agricultor familiar. Nós estamos localizados no sertão, numa área sertaneja, onde a grande maioria
das atividades são atividades produtivas, são advindas da agricultura familiar. E realmente os agricultores familiares estão passando por dificuldades. Então, eu fico muito alegre de ouvir isso de você, sua pessoa. Como eu falei, nós temos orgulho de tê-lo como representante, por todas as atividades que você vem desenvolvendo, a forma como você atua em defesa, né, da sociedade, sobretudo das camadas menos favorecidas. Então, isso é muito gratificante. Então, nós temos também, Daniel, eu gostaria de ressaltar a nossa luta, né, para implantar em Caetité alguns leitos, né, para internamentos hospitalares em atendimento às supostas demandas da Covid, né, para internamentos de pessoas com sintomas de Covid. Você, inclusive, queria agradecer ao seu convite, né, onde nós tivemos a oportunidade de estarmos com o secretário Dr. Fábio Vilas Boas, debatendo sobre esse assunto, né, na iminência de implantarmos alguns leitos em Caetité, né, de atendimento. Também quero destacar a nossa conversa, né, com o secretário para traçarmos metas em relação à implementação do Hospital do Câncer em Caetité, que talvez seja um dos maiores legados da história, né, não só de Caetité, mas para a nossa região. Então, são atividades que eu acho que engrandece, né, principalmente o seu trabalho, mas engrandece também a nossa trajetória. E esse tipo de atividade, eu acredito que melhora, tende a proporcionar melhoria da qualidade de vida das pessoas, dos nossos munícipes. Então é isso, né? Nós temos aí lutado, né, diariamente no combate à Covid, temos buscado, através de medidas restritivas também, com barreiras alfandegárias, monitoramento de todas as pessoas infectadas, né? Nós temos uma atenção bastante grande, né, da equipe de saúde no monitoramento das pessoas que foram infectadas pela Covid, e continuaremos nessa luta, né, para que a gente possa tentar minimizar os impactos dessa pandemia que tem, como você falou, assolado não só a nossa região, mas todo mundo, nosso estado, nosso país, todo mundo. Muito bem. Você falou uma coisa assim muito importante sobre a situação do Brasil, que é esta falta de coordenação, falta de liderança, falta de rumo para enfrentar a dificuldade. Em qualquer circunstância, você tem que tomar atitude, assumir o seu papel, suas atribuições, não se omitir, não é? E quando a gente não conhece alguma coisa, tem que buscar o conhecimento, tem que se consultar, tem que acreditar naqueles que conhecem. A ciência está aí para isso, para orientar, levantar os dados, oferecer as informações para que as decisões sejam tomadas. Infelizmente, o Brasil não compreendeu isso. A partir do Executivo, do Presidente da República, nós temos visto um disseminar de dúvida, de confusão, de conflito, de tentativa de não assumir aquilo que é o papel do Executivo, né? E só realmente o Poder Central tem a capacidade de fazer essa coordenação. Quando não se faz assim, os países que não fez assim estão pagando um preço muito elevado. Quem teve comando, teve disciplina e acreditou na ciência, está saindo da situação mais grave e já há uma recuperação, não só da evitar a disseminação, poupou vidas, o esforço econômico foi menor, né? Aí nós temos a China, Portugal, nós temos a Alemanha, nós temos a Nova Zelândia. Mesmo na Europa, os países que adotaram essas medidas tiveram resultados imediatos. O Brasil está perdido. Infelizmente, ainda não sabemos se chegamos no ápice, ainda tem crescimento de casos, o número de mortes é alarmante, e o presidente da República dizendo, não é comigo, as pessoas vão morrer mesmo, é uma gripezinha e tal. Agora, você vê, né? Tem 15 dias que ele está enclausurado, né? Está no Palácio do Planalto. E o país está melhor. Tem muita gente torcendo, ele fica aí. Ninguém quer que ele morra, óbvio, né? Eu estou sempre com todo ser humano que seja acometido de qualquer doença se recupere, né? É uma questão
humanitária, né? Mas a sensação é que fica lá que está muito melhor. Tem muito mais tranquilidade neste período do que no período que ele está no Palácio do Planalto, né? É incrível, não tem ministro da Saúde há mais de 2 meses. É o 4º ministro da Saúde. Realmente, quando isso acontece, nós estamos aí. Nós podemos ter um período muito mais longo do que outros países de fecha, abre, quarentena num lugar, não no outro, enfim. Está muito ruim, a situação está muito ruim. E eu quero te parabenizar, porque o exemplo que você está dando de assumir o papel, de assumir o comando, de montar a equipe, de adotar as providências necessárias do ponto de vista daquilo que são as atribuições do município e buscar outras alternativas. Buscar os recursos do governo federal, buscar os recursos do governo do estado para ter a precaução necessária se os casos acontecerem. Tomara que se mantenha no controle que estamos até agora. Aí uma região que está bem, a disseminação está baixa, né? Graças a todas essas iniciativas. Eu quero te parabenizar a equipe e testemunhar o esforço para a abertura dos leitos. Nós temos conversado cotidianamente com você, com o secretário da Saúde, ainda ontem falei com ele, olha, tem que ter as providências para que os leitos sejam instalados, porque, havendo a necessidade, não só em Caetité, mas também na região, possa ter essa possibilidade da oferta. Claro que o secretário diz, olha, tem lugares que a situação está mais grave, eu tenho que correr mais depressa para aqueles lugares. Nós entendemos, nós não pensamos só em Caetité, tem que pensar nos outros municípios que estão também necessitando desse apoio. E você também sou testemunho desse esforço da Unacom. É um esforço permanente. Todas as vezes que nós nos encontramos, falamos sobre isso. Toda vez que eu encontro o governador, falo sobre isso. Ele está angustiado com essa dívida que ele sabe que tem com Caetité e com a região, né? Mas a última conversa que tivemos com o secretário, e ainda ontem eu voltei a falar com ele, as coisas estão muito bem conduzidas. Nós estamos já adotando providências concretas, objetivas, para instalar os equipamentos e selecionar logo depois a gestão dos equipamentos. Enfim, eu acho que as coisas estão bem encaminhadas, graças a esse empenho que você tem feito, que eu quero testemunhar aqui. É uma obstinação que eu tenho percebido, representando naturalmente o desejo da população de Caetité. Mas, prefeito, nós começamos a falar aqui de Anísio Teixeira, né? E o debate dessa semana é sobre educação. Eu considero uma vitória extraordinária o que se alcançou ontem na Câmara dos Deputados, aprovando no primeiro turno, no primeiro turno não, na Câmara, né? O primeiro e o segundo turno, o novo Fundeb. O Fundeb é essencial para a educação básica, desde do ensino médio de uma maneira geral, né? Desde a creche até a conclusão do ensino médio, né? E nós não só aprovamos a continuidade dele, mas nós constitucionalizamos, tornamos o Fundeb permanente, não é algo transitório, é para ser uma política permanente no fortalecimento, no planejamento, nas ações de educação no nosso país. Se fez, como você acompanhou, o Brasil inteiro acompanhou, se fez uma ampliação dos valores de 10%, que é o que está previsto até 31 de dezembro, quando inspira esse modelo atual, para 23% até 2026. Em 6 anos, nós elevarmos para 23%. É uma elevação bastante expressiva para cuidar melhor da educação. Fizemos todos os critérios de distribuição e de utilização do Fundeb para valorizar a educação, as boas práticas na área da educação, as escolas que se dedicam mais. Mantivemos os critérios de valorizar os municípios que têm maior dificuldade financeira, os municípios menores têm maior pobreza, né? E que precisa de um aporte maior, terá esse aporte maior. Se coloca os profissionais de educação também nesse pacote, não são só os professores. Os professores são assim a mola mestra, né?
é o pilar fundamental na educação. Mas a educação ela se completa com vários profissionais e várias técnicas, não é? Que são hoje mais do que necessárias para que se tenha bons modelos de educação, as novas tecnologias, os pedagogos e todos os profissionais que lidam com a educação. Então, eles também serão incorporados, também com critério muito definido. Então, há uma remodelagem do que seja o Fundeb daqui para frente. E foi uma grande vitória. Há que se dizer que o governo não quis, tentou botar uma cortina de fumaça no último minuto. Tem 5 anos que esse assunto está sendo debatido no Congresso. 3 anos que tem uma comissão especial tratando do assunto. Na hora que pautou para votar, o governo disse, não, agora tem uma proposta nova. Né? Teve 3 ministros de educação que não tomou conta do assunto, aí tem que ser uma proposta nova. Felizmente, o Brasil percebeu, disse, não, aqui não é proposta nova, aqui tem uma cortina de fumaça para tentar impedir. E ela foi aprovada ontem, essa proposta. E eu, inclusive, sugeri lá na Câmara, e vou continuar assistindo, que se nomine essa decisão de Anísio Teixeira, homenagear Anísio Teixeira. Ótimo. Nada melhor do que homenagear aquele que, na minha opinião, é o principal educador, formulador de educação, de planejamento, do modelo que a sociedade brasileira deseja fazer. Então, eu quero dizer que, em seu nome, que é caetitense, né, eu quero homenagear Anísio e todos os que batalham e têm essa referência da educação. Mas me conta aí, como é que foi os 120 anos de Anísio? Chegou a se fazer alguma coisa? Fala aí do Fundeb, como é que você está vendo essa situação da educação aí nesse querido município? Eu queria primeiro, Daniel, falar um pouco do Fundeb. Inclusive, se você me permitir, vou até polemizar um pouquinho. Eu sou professor, não sei se você sabe, e eu acompanhei a trajetória, a transformação pela qual a educação passou, desde o Fundef, né, que antecedeu ao Fundeb. O Fundef foi instituído no ano de 97 e inicialmente só contemplava a educação fundamental. Depois, em 2007, né, que se instituiu o Fundeb, que passou a contemplar a educação básica, né, incluiu aí o ensino médio e a educação nos anos iniciais, a educação infantil, que também não era contemplada pelo Fundef. Eu posso aqui testemunhar que, com o advento do Fundef, posteriormente Fundeb, a educação se transformou. Nós somos conhecidos, né, a cidade de Caetité, como a terra de Anísio Teixeira, e isso muito nos orgulha. Inclusive, Caetité, como você bem relatou, produziu ao longo de sua história grandes personalidades. Você citou grandes exemplos de Haroldo Lima, Prisco Viana, mas nós temos várias outras personalidades, não só do âmbito político, mas do âmbito artístico, cultural. E Caetité carrega, graças a Deus, na sua história, esse vínculo forte com a educação, com a cultura, que muito nos orgulha. E eu creio que o maior legado, Daniel, deixado pela instituição do Fundeb foi a universalização do ensino. O que isso significa? Nós temos hoje em Caetité um índice altíssimo de analfabetismo, altíssimo. O índice de analfabetismo do Brasil hoje, se eu não me engano, se não me falha a memória, está em torno de 8% a 9%. Da Bahia está num patamar mais alto, se eu não me engano, em 15%, mas o analfabetismo de Caetité é mais de 23%. Mas se você me perguntar quantas crianças hoje em idade regular estão fora da escola, eu vou dizer que é praticamente zero. Ou zero, ou algo próximo de zero. Significa que nós vamos ter, no futuro, uma outra geração. Uma geração que vai ter uma formação educacional, uma geração que vai ter possibilidade de reduzir o nosso maior problema, que é a desigualdade social. E isso só a educação pode fazer. E por que houve essa universalização? Porque a partir da instituição do Fundef e Fundeb, passou-se a ter um modelo de financiamento que passou a possibilitar os gestores, sobretudo os gestores municipais, que é como você falou, que carregam, né, os maiores problemas, porque como você falou, o cidadão e a cidadã, eles moram no município. Os governos estadual e federal são abstratos, o cidadão mora no município. Então, com o advento do Fundeb, os gestores municipais passaram a ter a possibilidade, passaram a ter um fundo, né, que possibilitou custear algumas atividades
que fizeram com que fosse universalizado, né, o acesso à educação pública, né, principalmente, né, com a possibilidade de custear o transporte escolar, passou-se a se investir na infraestrutura, né, na construção de escolas, reforma de escolas. Isso praticamente acabou com as classes multisseriadas, então promoveu-se também uma elevação do nível de qualidade da educação como um todo, e a partir daí nós começamos a melhorar a educação. É claro que se ouve muito falar das avaliações de desempenho do Brasil, do Nordeste, né, ainda não estão a nível dos países desenvolvidos, mas nós temos que considerar que nós temos pouco tempo de universalização do ensino, né? Isso já foi um grande ganho, um grande legado, e eu atribuo todo esse ganho principalmente, né, pela instituição do Fundeb. E, como você bem falou, né, são vários fatores e parâmetros que fazem com que nós tenhamos uma educação de qualidade, mas o principal pilar da educação é o professor. Não se faz educação sem valorização profissional, não só do ponto de vista da remuneração, né, que nós tivemos, graças a Deus, grandes melhorias, e precisa melhorar muito mais ainda, mas precisamos também trabalhar na qualificação dos nossos professores. Então, o Fundeb, o Fundef e o Fundeb permitiu isso. Eu creio que a educação do Brasil como um todo, ela avançou muito, principalmente no período das gestões do presidente Lula e da presidenta Dilma. Foi o período que nós mais observamos esse avanço, mais tivemos o ganho no Fundeb. Inclusive, de alguns anos para cá, o Fundeb ele começou a apresentar um certo esgotamento do ponto de vista do financiamento. Eu vou lhe explicar para você compreender. Eu vou chegar, eu vou polemizar um pouquinho do que você falou, porque eu também estou comemorando com o professor a aprovação do Fundeb muito, né? Tornar o Fundeb permanente, né, é a garantia que nós vamos ter um financiamento permanente da educação. Nós vamos ter a possibilidade de que a educação, né, continue a transformar, possibilitar a transformar a sociedade. No entanto, eu queria colocar aqui algumas situações para você compreender a dificuldade que é uma gestão pública municipal do ponto de vista do financiamento. O Fundeb, Daniel, na sua composição original, antes dessa nova aprovação, que ainda não aconteceu, porque ainda vai passar pelo Senado e deverá ser sancionada pelo presidente. Mas o Fundeb estabeleceu que no mínimo 60... o Fundeb é assim, o Fundeb é um fundo, né, com aportes compartilhados dos governos municipal, estadual e federal. E o governo federal aportava, aporta até então, 10% dessa composição. Os governos estadual e municipal, até hoje, aportam 90%. E o governo federal, 10%. E esse aporte do governo federal era para justamente tentar reduzir essa desigualdade. Porque tem vários... ao longo desses anos, ficou estabelecido um valor mínimo a ser gasto por aluno, mas, por conta da desigualdade socioeconômica do Brasil, alguns estados não teriam como subsidiar, como aportar os recursos para garantir esse valor mínimo. Então, quando o Estado não tem arrecadação suficiente, o governo, ele complementa. No estágio atual, 9 estados têm complemento da União com esses 10%. Só que o que vem acontecendo ao longo dos anos? Na composição do Fundeb, a lei estabelece que os governos municipal e estadual não poderiam utilizar menos do que 60% com o pagamento de professores, não são profissionais da educação, não, são professores, coordenadores pedagógicos e dirigentes escolares, não menos que 60%. Só que, ao longo desses anos, os governos municipais foram implementando os planos de carreira do magistério, que transformou, graças a Deus, que valorizou merecidamente essa categoria tão importante, né, da educação e para o desenvolvimento do nosso país. Só que os governos municipais foram carregando esse financiamento, ao ponto de que a grande maioria dos municípios hoje não investe 60%, investe 70%, 80% ou até mais, né, desse percentual do Fundeb para pagamento de profissionais da educação. E não só tem só os professores, dirigentes e coordenadores, há também os secretários escolares, as merendeiras, os auxiliares civis gerais,
porteiros. Então, toda essa equipe, né, que faz parte da educação, de modo que a grande maioria dos municípios hoje utilizam quase que 100% do Fundeb. Caetité, por exemplo, utiliza 100% do Fundeb só para pagar profissionais, só com gasto de pessoal. Então, o Fundeb já estava no estágio de quase esgotamento do poder de financiamento. Então, na educação há vários custos, por exemplo, transporte escolar, né, é um custo altíssimo, e como eu falei, foi o que possibilitou essa universalização da educação pública, que, na minha opinião, é um dos maiores legados do Fundeb. Quando você fala que o governo federal ampliará esse aporte, eu estou louvando isso, inclusive comemorando, mas o ano que vem o governo federal vai aumentar de 10% para 12%. Ou seja, vai ter um incremento de 2% no universo desse custeio. Então, os governos estadual e municipal vão continuar custeando, ao invés de 90%, 88%, vai melhorar em 2%. O que eu acho, diante de toda essa complexidade que eu lhe falei, que é você fazer a educação ainda muito tímido. Eu estou polemizando porque eu sou da área, eu venho assim, vivenciando a dificuldade pela qual passa a educação, pela qual os municípios vêm passando, Daniel, e eu creio que a gente ainda tem uma luta um pouco grande ainda pela frente. Eu parei um pouco para ler um pouco aí a repercussão da votação desse projeto, para tornar o Fundeb permanente, que se isso não acontecesse, a educação não iria entrar em colapso, ela iria paralisar. Ela não tinha nem condição mais de seguir sem o Fundeb, que é a principal fonte financiadora da educação. Mas eu creio que ainda nós precisamos ainda avançar no aporte do governo federal, tendo em vista que o governo federal abocanha 65% a 70% da arrecadação nacional e contribui somente com 10% do Fundeb. Não sei se você concorda, mas eu tenho que fazer essa consideração e dizer que, mais uma vez, assim, nos orgulhar de sermos terra de Anísio Teixeira, nos orgulhar de ter a educação de Caetité, que sempre foi referência, é motivo de orgulho para todos nós. Queria, inclusive, mandar um abraço carinhoso aí para a nossa querida secretária de Educação, Iamara Junqueira. Também queria mandar um abraço para os ex-prefeitos de Caetité, nossos companheiros que você citou, Dácio Oliveira, nosso ex-prefeito Zé Barreira. Um abraço também para o nosso amigo ex-deputado Haroldo Lima, Chico Nelson. São personalidades de Caetité, né, que nos dão orgulho. Quero também mandar um abraço carinhoso para minha esposa, Aline Gondim, que está também, que está conosco, firme nessa batalha, para que a gente possa contribuir, para elevar a qualidade de vida do povo de Caetité. Desculpe eu ter polemizado, mas eu queria, inclusive, lhe pedir para levar essa bandeira nossa, apesar do grande legado que está sendo essa votação, essa lei que torna permanente a Fundeb, mas precisamos ainda avançar muito na educação, precisamos ainda aportar mais recursos para a educação, para que nós possamos ter uma educação de excelência no futuro próximo, a ponto da gente competir em relação ao desempenho, em relação aos países desenvolvidos, como você citou, são vários países aí que têm educação de excelência, inclusive a China, que tem uma educação pública das melhores do mundo, com toda a complexidade que é a República da China, a população de quase 1,5 bilhão de habitantes, e tem uma das melhores educação pública do mundo, dentre outros países. Muito bem. Não, você acabou assumindo o papel de professor nesse momento. Deu uma verdadeira aula sobre a educação e sobre o Fundeb. E honrando as tradições de Caetité e se inspirando em Anísio Teixeira, com certeza. É óbvio que as qualidades pessoais que você adquiriu como professor, como gestor e como político, né? Não é fácil combinar todas essas coisas numa mesma pessoa. Eu aprendi também um bocado aí. Eu não sou especialista na área de educação, mas todos os brasileiros devem se interessar pelo tema e se envolver com ele, porque, como você disse, não há nenhum exemplo de desenvolvimento em nenhuma nação, em nenhuma sociedade, sem investir em conhecimento.
em formar cidadãos, em transmitir valores, né? O processo da educação é isso, da família, a escola é o lastro principal, né? A escola é se confundindo com a família, com a comunidade, a escola integral, e não é possível fazer isso sem investimento em larga escala. Investimento não é gasto. Investir em larga escala e durante um bom período. Para você sair da situação de quase calamidade, tragédia, que perdura no Brasil há tanto tempo, você teria que fazer por algumas gerações, umas 3 gerações desse investimento. Foi assim em todos os lugares. Foi assim em tempos antigos, foi assim nos Estados Unidos, no século XIX, durante todo o século XX, foi assim no Japão, agora recente, os países asiáticos, na Coreia, está sendo assim agora na China, todos os lugares. O Brasil investe ainda um percentual muito pequeno da riqueza que é gerada no nosso país em educação. Quando a gente fala da comemoração dessa vitória de ontem, é porque diante das ameaças que estão na nossa frente, quando você consegue um oxigênio para respirar, você tem que comemorar muito, para dar energia para ter as próximas vitórias. Você tem toda a razão. Nós precisamos continuar lutando muito. É uma vergonha o que a gente tem no Brasil, né? O pensamento, a concepção de Anísio Teixeira, lá da década de 40, 50, já devia ter sido implementado, e todos afirmam que reconhece isso como uma base e não toma as atitudes. Mas o que estava em curso era o seguinte: era não ter Fundeb, era encerrar no final desse ano e o governo trabalhando para não ter nada. Era tanto assim que na hora que eles apresentaram a proposta, eles disseram: não, faz o seguinte, vale a partir de 2022. Como é que ficaria esse buraco de 2021? É um negócio doido, né? Então, diante da ameaça que estava posta, o que se alcançou foi uma grande vitória. E foi uma vitória, sim, dos educadores, principalmente. O que teve de gente se mobilizando nas redes sociais, nenhum parlamentar ficou sem receber algum tipo de manifestação. Era uma espécie de Copa do Mundo. O Brasil inteiro estava acompanhando esse debate, né? Percebeu o risco que corria. Então, diante do risco, tivemos um passo. Mas você tem toda a razão, eu tenho absoluta concordância. Nós precisamos, a partir disso, ganhar energia, ganhar força para dar um salto muito maior, muito mais abrangente. Não pode parar por aí, porque isso não é suficiente para a gente mudar o patamar de qualidade do ensino no nosso país. E a gente, não fazendo isso agora, a gente compromete as próximas gerações, não é? Os nossos filhos, o nosso neto. Então, você tem toda a razão, tem toda a concordância. Vamos nos associar, sem dúvida nenhuma, a essa trajetória, a esse caminho, e te parabenizar, porque é bom ter um prefeito que compreende isso e que, a partir de municípios, você vai construindo referências. Eu sempre digo, os municípios que o PCdoB governa, nós temos um, Licínio de Almeida, que está no patamar de melhor índice na área de educação já há algum tempo. E aquilo ali é um orgulho muito grande. A gente tem aqui outros municípios, a gente sempre avalia isso. Quando eu chego no município, eu pergunto como é que está o índice aqui da educação, estava como, mudou para que patamar? E eu sei que aí em Caetité é, tem também esse esforço, a sua marca, essa marca de cuidar bem da educação. Mas, prefeito, ano eleitoral, né? Esse ano tem eleição. Dia 15 de novembro, os brasileiros serão chamados a fazer a escolha. Crise, falta de recursos, o impacto na economia vai ser brutal. O novo normal, que a gente não sabe ainda qual será, será, sem dúvida, de muitos desafios, mas também de muitas oportunidades. Então, é um momento da gente refletir até onde nós chegamos e nos preparar para o próximo passo. Onde tem governos adequados que compreendem isso, o enfrentamento fica mais leve, mais fácil, todos se beneficiam. Então, a responsabilidade do eleitor aumenta muito, para não entrar em aventuras. Às vezes a gente embarca em aventuras, aparentemente, enfim, a expectativa que é gerada em torno de mudança é natural. Todo ser humano quer ter novidades, quer buscar expectativa. Nem toda mudança muda. Tem mudanças, tem mudanças que nos conduz para retrocesso. Olha o que aconteceu no Brasil. Às vezes a inquietação, que é natural do ser humano, pode levar a caminhos que não nos servem.
nos puxa para trás, né? E mais do que nunca a gente não pode andar para trás. No ano que vem a gente tem desafios muito maiores. Eu tenho muita alegria de ser parceiro desse projeto forte que você representa aí. É um bom time, né? Esse time que a gente falou aqui, de ex-prefeito, de lideranças, 10 vereadores, né? Quero cumprimentar cada um dos vereadores, vereadoras que estão nesse time, né? Como é que você está se preparando aí para essa batalha? Conta aí para gente. Então, Daniel, como você falou, nós temos um grande time. Nós fazemos parte e integramos um grupo que construiu um legado imenso em nosso município. E nós temos projetos para Caetité, projetos de longo prazo, né, projetos que vislumbram, né, que projeta Caetité para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. É um município que tem ainda muitos desafios para se enfrentar. Nós temos ainda a cultura, né, do povo em pensar na gestão pública somente em relação às obras físicas, às obras estruturais, mas eu quero dizer que eu me orgulho, né, Daniel, de ter defendido, ter elegido, né, as bandeiras prioritárias do nosso governo, as bandeiras da educação, as bandeiras da assistência social, as bandeiras de programas de geração de emprego, saúde, e nós temos trabalhado muito para que esse projeto, né, produza uma mudança significativa na qualidade de vida das pessoas. Queria, inclusive, relatar algumas atividades que nós fizemos no nosso governo, que aparentemente são simples, mas nós temos muito orgulho. Nós criamos um programa no nosso município, na nossa gestão, de fomento e apoio à agricultura familiar, e durante todo o nosso mandato nós fomos produzindo cursos de qualificação profissional, curso de aperfeiçoamento profissional, curso de treinamentos aos agricultores. A gente produziu cursos para ensinar as pessoas a fazerem biscoito, bolo, pizza, pães, doces. Promovemos cursos de manicure, pedicure, eletricidade. Então, nós fizemos mais de 200 cursos no nosso governo, não só na cidade, mas principalmente na zona rural, e aí eu quero dar um destaque para a agricultura familiar, e isso tem possibilitado a geração de emprego e renda. Nós tivemos um projeto chamado a Feira de Base Agroecológica, que foi a culminância desse projeto, possibilitou dezenas de agricultores, né, produzirem alimentos para serem comercializados na cidade, frutos desse projeto que nós construímos desde o início do nosso mandato, né? E nós somos orgulhosos de projetos como esse, que geram emprego e renda. Nós implantamos no nosso governo a primeira escola em tempo integral do município de Caetité. Não teve tempo para a comunidade, né, ter a possibilidade de enxergar esse feito por conta da paralisação da pandemia, mas nós nos orgulhamos disso. Nós ampliamos e instituímos a educação inclusiva no portfólio da educação. Nós introduzimos a robótica na educação da rede municipal, promovemos vários cursos de formação continuada dos nossos profissionais, além de termos, né, produzido ganhos profissionais de remuneração aos professores. Então, fizemos várias ações na área da saúde, várias ações na área da assistência social, e temos um grande projeto para a Caetité, Daniel, futuro, sobretudo vislumbrando, né, tentar implementar em Caetité projetos estruturantes como investimento no saneamento básico, investimento na mobilidade urbana. Quero destacar, inclusive, já quero pedir o seu apoio para que a gente possa lutar pelo saneamento básico de Caetité. São investimentos vultuosos, mas, para você ter ideia, o sistema de esgotamento sanitário da sede de Caetité requer investimento na casa de quase 100 milhões de reais. Então, nós acompanhamos aí a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico. O país precisa investir muito, então Caetité já está construindo um plano de saneamento básico, mas é um dos grandes desafios que nós temos do ponto de vista dos projetos estruturantes em Caetité, será a gente
né, implantar em Caeté o sistema de esgotamento sanitário. Nós temos também o desafio da macrodenagem de Caeté, do aterro sanitário, mas principalmente nós temos o grande desafio de universalizar o abastecimento hídrico do município de Caeté. Nós já temos essa universalização na sede da cidade de Caeté, então nós temos um grande projeto, né? E nós temos muito orgulho desse projeto, que é, num espaço de tempo de médio a longo prazo, a gente universalizar esse abastecimento hídrico na zona rural, que vai modificar radicalmente, de forma positiva, a qualidade de vida dos agricultores familiares. E eu fico muito alegre, né, de ouvir da sua pessoa que foi aprovado essa lei desse benefício para os agricultores familiares, porque são pessoas sofridas, que convivem com as adversidades, com as dificuldades, né, da instabilidade climática, né, pela qual nossa região, né, na qual nossa região está inserida, essa instabilidade climática, essa irregularidade de chuvas, essa insuficiência hídrica, que acaba afetando a qualidade de vida, né, dos nossos munícipes. Então, nós temos, como eu falei, nós temos um grande projeto. Nós acreditamos que esse projeto nosso, né, que é um projeto endossado por um grande time, como você falou, uma grande equipe, que tem grandes serviços prestados em nosso município, que tem uma base forte política de sustentação, exemplo da sua pessoa e tantos outros que nos apoiam, outros deputados, senadores, o governador Rui Costa. Eu acredito que tudo isso nos credencia, não é, a postular a continuidade desse projeto para o bem de Caeté, para que a gente possa continuar o nosso projeto no sentido de continuar lutando e defendendo os interesses de Caeté, para que nós tenhamos uma cidade ainda melhor para se viver, com a educação ainda melhor, com a saúde ainda melhor e com as obras, né, estruturantes, né, necessárias, né, que possam ser implantadas no nosso município, né, e que a cidade possa se desenvolver de forma sustentável e com mais equilíbrio social e com menos desigualdade social. Muito bem, prefeito. Eu quero dizer, estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa, 1 hora passa muito rápido o tempo, mas com a boa conversa abordamos aqui vários temas, e é muito bom ouvir a abordagem que você faz sobre a compreensão mais geral sobre as coisas no país, na Bahia, e o pé no chão sobre a realidade do município, coisas que já foram realizadas. Eu sou filho de agricultor familiar. Eu nasci na roça, me criei na roça. Meu pai criou 8 filhos só extraindo o sustento da agricultura familiar. Eu tenho um carinho especial por conhecer, por ser a minha origem, eu não vou negar nunca. E quando eu ouço qualquer iniciativa de reconhecimento e de valorização de quem trabalha a terra, eu me entusiasmo muito. E eu sempre percebo que o homem que trabalha a terra sabe como fazer, tem capacidade produtiva, tem empenho e quer ter uma oportunidade, quer ter reconhecimento. Se você organiza minimamente a sua atividade, dá os instrumentos, a terra, dá a água, dá a tecnologia, o espaço para comercialização, organiza e ordena através das feiras, como você está anunciando aí. Não precisa pensar em grandes fábricas. Vem uma fábrica grande amanhã, depois, etc. Essas grandes marcas que estão espalhadas pelo mundo afora, isso se chegar está bom, é bem-vindo. Mas, às vezes, tem um potencial enorme de geração de empregos na atividade que a gente já exerce e que basta estruturar aquilo, organizar. É para isso que o poder público serve, né? Para ajudar a pactuar essas coisas. Então, é uma grande iniciativa essa feira permanente, né? Um município com tanto potencial turístico como é Caetité, para o potencial cultural, para o esporte. Lembro que a gente ajudou a fazer a Praça da Juventude ali, que é um espaço que as pessoas frequentam com tanto empenho. Enfim, então vejo que você já fez muito, mas tem muito a fazer. E é isso que é essa esperança que precisa ser renovada. Não é apenas continuar, é complementar, é aprimorar, é inovar em espaços que ainda não foi possível ter a realização. Essas obras de infraestrutura, aí tem um contorno rodoviário, que é um debate antigo, que precisa ser abordado.
né? E a gente não vai descansar. Tem toda essa exploração da área mineral, eólica de Caetité, que tem que servir, né, para ajudar a dotar o município da infraestrutura necessária. Saneamento, água, todos nós sabemos, é vida. E aí tem lençóis freáticos, subsolo é rico, né? Então eu tenho ajudado muito, mas é uma coisa mais assim pontual. Ter um planejamento mais abrangente é algo fundamental para nós irmos ajustando nesse planejamento. Esse marco regulatório, eu tenho lá minha desconfiança, né? Eu acho que tem que ter a iniciativa privada participando, sem dúvida nenhuma, nada contra. Mas nós temos que ter algumas políticas que elas têm que ter esse caráter social, ela tem que estar voltada para o atendimento social, para o bem das pessoas, para o ser humano. E quando o lucro, que é natural no ambiente empresarial privado, fica sobrepondo, né? E a política que foi adotada no marco regulatório, ela pode privilegiar o lucro. Eu tenho muito medo disso, mas vamos ver. A gente tem que experimentar. Isso não quer dizer que a gente não faça os planos de saneamento ou pela iniciativa privada ou pela área pública, mas é muito correto. Não tem por que uma cidade como Caetité não ter ainda toda a infraestrutura de saneamento, de infraestrutura hídrica, né? Eu me lembro que acompanhei muito Juazeiro, o PCdoB governou lá durante, até agora, né, 3 gestões seguidas. E o Rio São Francisco passando ali, grande parte da população não tinha água, não tinha saneamento. 12 anos depois, é 100%, universalizou. Não tem um lugar no município que não tenha água chegando na torneira, né? E tratamento de esgoto na cidade, já estamos num patamar acima de 80%. Não é nada, não é fazer favor, não, é só ter esforço e ter um bom planejamento que dá para acontecer, né? Demorou um pouco, né? Também não estalar de dedo, mágica não existe. Trabalho consegue, né? Então, fico muito feliz, prefeito, que você tenha essa visão e esse compromisso. E eu quero te dizer que o PCdoB sempre esteve nesse time, jogando junto, né? E vai continuar. Eu quero dizer que é uma alegria grande esses parceiros todos do PCdoB, que sempre estiveram aí, e vamos continuar assim. Meu mandato está sempre à disposição, e a turma, a nossa doutora Kelly, que está aí, mas todos os vereadores, o Zé Barreira, enfim, nós estamos não só no time, mas entusiasmado que esse time sabe jogar para frente e vai continuar jogando para frente. E você é o técnico, né? É o comandante. E com certeza estamos em boas mãos, tá bom? Conte sempre conosco. A gente vai renovar a esperança, não falta fé, né? Nossa Senhora de Santana, né? Que é a nossa festa bonita. Esse ano não vai acontecer da forma que sempre aconteceu, mas ela vai estar nos abençoando, nos olhando, para que a energia não falte, seguramente não vai faltar. Fé e esperança que a gente vai em frente. Então, passo para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar esse bom bate-papo. Eu quero agradecer, Daniel, não só por esse bate-papo, mas pela sua parceria de sempre, pela parceria do PCdoB, dos companheiros e amigos do PCdoB. Agradecer a todos os internautas, né, que nos acompanharam, pelas mensagens, né, que foram dedicadas aqui às nossas falas, agradecer por todos que estão nos acompanhando, agradecer a todos os caetitenses, né, que têm acreditado no nosso projeto, dizer que nós continuaremos firmes, fortes e juntos nessa proposta que eu considero uma proposta do bem, né, de buscar transformar Caetité, né, numa cidade sempre melhor para se viver, com menos desigualdades sociais, com mais fraternidade, com mais coletividade, não é? E se Deus quiser, Daniel, esse projeto nosso sairá vencedor. Nós temos vários desafios, mas nós juntos, né, lutando como a gente tem lutado, com a graça de Deus, nós iremos sim retornar para Caetité, para os munícipes, toda a você, um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanharam.